Olá pessoal, então no vídeo de hoje continuaremos aquele tema que se refere às autoridades, né? Hoje tratando de um tema que foi liberado pelo Senado Federal, né? Em uma publicação, em uma rede que trata da lei de abuso de autoridade e prevê os crimes ali em decorrência desse abuso, né? Com pena inclusive de detenção. A primeira hipótese que o Senado Federal mostra para a gente é a de prolongação, né? Prolongamento da prisão sem justo motivo, sem motivo algum a ser justificado. Nós sabemos que a legislação, tanto penal quanto processual penal, tem lá suas vedações de prisões em determinados casos. Assim como também tem hipóteses de prisão legal, que são reguladas pela lei. Mas nós sabemos que muitas das leis do nosso país, muitas das vezes do nosso país, me desculpem, há prisões exageradas, há prisões desnecessárias que não são corrigidas pela própria justiça. E isso enseja, obviamente, àquela competência do juiz, né, responsável, a conduta de abuso de autoridade, por continuar mantendo um indivíduo, um cidadão preso sem o devido motivo, sem o justo motivo. Portanto, é proibido manter pessoa presa sem que haja motivo legal, motivo suficientemente legal para a manutenção daquela prisão. Outra coisa que a própria legislação penal e processual penal regula, digamos, mais ainda a legislação processual regula, é aquela fase preliminar que nós chamamos de investigação. E é justamente a segunda hipótese que o Senado nos divulga, que é a procrastinação da investigação. Nós sabemos que existem prazos para a investigação. É necessário que vocês saibam aí, quem ainda não é sabedor, de que existem prazos estipulados pela lei para, do início daquela investigação, ser concluída a tal investigação. De modo que nenhum cidadão pode ficar sendo sua vida toda investigado, tendo sua vida e sua intimidade o tempo todo investigada por agentes públicos sem a devida motivação. Então é por isso que há um lapso, que há um limite temporal previsto pela lei, em que se deverá realizar as investigações e, por fim, a estas mesmas investigações para possivelmente ou se prosseguir um processo criminal ou se arquivar tal investigação, tal inquérito, né? Então a outra é não comunicar a prisão de alguém ao juiz ou à família. Este tópico aqui, eu creio que ele se esteja referindo exatamente à autoridade policial. A autoridade policial, quando prende um cidadão, quando efetua uma prisão, deverá imediatamente comunicar, né, à autoridade judiciária, ao juiz, e, por consequência, o juiz comunicar à família, ou a própria autoridade policial comunicar à família. Então, é uma regra que deve ser seguida e que, se não for feita, se não houver tal comunicação, a autoridade responsável ali por a efetuação da prisão incorrerá na lei, na violação da lei, né? Na incorrência do abuso de autoridade. Decretar condução coercitiva sem intimação prévia. Nós sabemos também que, ultimamente, principalmente em decorrência de várias investigações e vários processos midiáticos que ocorreram no Brasil nos últimos 5, 6 anos, nós sabemos que as autoridades judiciárias, né, que é o foco, realizam conduções coercitivas sem nenhuma justificativa, e que inclusive já foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, e que eu acho que já até regulou a matéria a respeito da condução coercitiva, que acontecia de maneira desnecessária, né, e fora dos parâmetros legais,
meramente e justamente por uma intenção midiática, por uma intenção de colocar a mídia no centro de determinados agentes públicos que são alvo, né, de investigações criminais, digamos assim, em decorrência de corrupções, de violações a legislações, né, federais, crimes e violência de supostos crimes, digamos assim. Então, a condução coercitiva sem a devida intimação é considerada pela Lei de Abuso de Autoridade crime e prevê pena de detenção. Atribuir culpa publicamente antes da formalização da acusação. Isto aqui viola princípio constitucional, já é óbvio para vocês. Vejam que no nosso canal nós já tratamos de artigo 5º de direitos fundamentais e nós vemos que ninguém será considerado culpado se não trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, é por força dessa própria mídia que eu citei anteriormente que se realiza esse espetáculo midiático em desfavor ao acusado ou ao indiciado, ou ao investigado até, de que este se declare culpado antes mesmo de existir uma acusação formal, que é aquela oferecida pelo Ministério Público, né, que é o titular da acusação. Então, esta atribuição de culpa pública sem a devida formalização acusatória é vedada pela Lei de Abuso de Autoridade, apesar de, na prática, nós vermos que é o propósito de vários setores da nossa sociedade, né? E que devemos repudiar, seja com quem for. Manter presos de sexo diferente na mesma cela. Homem e mulher não podem, né? Detentos não podem ficar em celas iguais, precisam ficar em celas separadas. Sexo feminino em celas femininas, sexo masculino em celas masculinas. É isso que a lei prevê e que, se não for cumprido, incorrerá também a autoridade judiciária ou policial, ambas ocorrerá em abuso de autoridade, constituindo, né, configurando crime. Manter menor de idade em cela com maior de idade. Nós sabemos que isso também é proibido, isso já é da ciência de todos, mas eu reitero aqui para vocês que não podem manter presos menores de 18 anos em celas com pessoas maiores de 18 anos. É vedado por lei e a própria Lei de Abuso de Autoridade proíbe. Em incorrendo a tal prática, configurará crime de abuso de autoridade. Então, essas são algumas das listagens, das hipóteses trazidas pelo Senado Federal de crimes em decorrência do exercício da autoridade praticados por essas autoridades, né? Crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade. Eu agradeço a vocês pela participação, pela visualização. Peço que, ao terminar o vídeo, cliquem aí agora no gostei, porque o YouTube entenderá que você, telespectador, está gostando do nosso vídeo, meu amigo e minha amiga. Então, eu agradeço a vocês, aguardo vocês até o próximo vídeo. Valeu!